Sejam bem-vindos ao Ponto de Acesso. Olá, conquistadora! Chegamos a mais um sábado. Estamos quase concluindo o estudo sobre o fruto do Espírito. Estamos aprendendo sobre as características do fruto do Espírito. E se você não assistiu as nossas últimas aulas, nós temos a playlist aqui que você pode conferir todas. Qual que é o tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre mansidão. Algo que muita gente confunde com bondade, com paciência, entre tantas outras coisas. Até o domínio próprio, mas na verdade não é. É um tema muito interessante para a penúltima aula aqui do Ponto de Acesso. Penúltima já? Já, penúltima aula referente a esse assunto do fruto do Espírito. Gente, está sendo maravilhoso estudar o fruto do Espírito. Inclusive, eu queria perguntar, você que está acompanhando essa série de estudos, o que você está achando? Você está conseguindo aprender? Está conseguindo entender de maneira prática como viver o fruto do Espírito? Tem alguma característica aí que você já percebeu que é natural em você, que você consegue exercer de maneira mais fácil, vamos pensar assim? E tem alguma que você acha que precisa melhorar? Queria que vocês interagissem aqui com a gente, coloca nos comentários. É muito bom ter essa troca com vocês. E eu fico feliz de ver, inclusive, conquistadores com a família assistindo, aprendendo. Então, realmente, essa nossa proposta do Ponto de Acesso é isso, né? É vir juntos, ensinar a palavra, trazer o conhecimento que nós temos absorvido, que nós temos adquirido, para que você também possa viver conforme a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, nós vamos para a nossa aula de hoje. Vamos começar o nosso Ponto de Acesso? Bom, nós chegamos ao 8º aspecto aqui do fruto do Espírito. E é muito interessante que quando a gente chega já nos finalmente, né, na penúltima aula, falta mais um sábado, depois desses 2 meses e um sábado, nós conseguimos se aprofundar em cada um deles, podemos estudar, entender e também compreender quais são aqueles que a gente está um pouco em atraso de colocar em dia, né? Começar precisa aperfeiçoar, né? Outros que talvez seja uma coisa natural para você, que seja fácil, né? Você colocar em prática, mas o importante é conseguir compreender quais são cada um deles, começar a olhar internamente para o seu coração, fazer uma autoanálise, uma autoanálise e começar a colocar em prática. E hoje nós vamos falar sobre a mansidão, onde muita gente confunde com paciência, confunde ali com tranquilidade, entre outras coisas. A mansidão, muito diferente desses aspectos, está ligado diretamente a como a pessoa lida, né, com o que atinge ela diretamente. Isso é muito importante, por quê? Porque eu vou dar um exemplo aqui, tá? Digamos que aconteceu algo com você e você tem força para revidar, força para, digamos, se vingar. Você pode fazer algo para se vingar. Né? Para se vingar, você pode fazer a sua justiça, porém, você escolhe não fazê-lo. Será que isso entraria o exemplo de Davi, quando ele teve a oportunidade de matar Saul, quando Saul estava perseguindo, e ele não faz isso? Na verdade, ele é até impulsionado pelos homens que estavam com ele. Olha, essa é a sua oportunidade, Deus te entregou Saul. Aí ele chega, até corta um pedacinho assim do manto de Saul, mas o coração dele fica tão angustiado que ele retrocede, ele fala, não, eu não posso tocar no ungido do Senhor. Então ali ele teve a oportunidade, Saul estava vulnerável para que ele pudesse fazer alguma coisa, e Davi estava sendo perseguido por Saul por maldade mesmo de Saul, pela injustiça, e ele tinha tudo para fazer aquilo, mas ele não fez. Esse é um ótimo exemplo. Esse é um ótimo exemplo porque você olha Saul perseguindo Davi, simplesmente porque era Davi. Sim. Eu vou matar Davi porque é Davi, ele sabia que Davi seria o seu sucessor no Exatamente, trono. Então vou acabar com Davi. E Davi, ele tinha todos os motivos para se vingar. Sim. Mas ele não o faz. Por quê? Porque ele entende, né? E aí é interessante olhar e compreender o porquê Deus fala sobre o coração de Davi. Porque ele tinha um coração voltado para... Ele tinha, provavelmente, tá? Como a gente sempre fala, Deus, ele sonda muito o coração. Então, provavelmente, ele tinha em seu coração os aspectos do fruto do Espírito muito forte.
Sim, Davi, ele era humano, Ele então falhou, ele ele falhou, pecou. claro, tal. Mas você vê nitidamente que aqui ele exerce, né, a parte da mansidão. Então ele tinha justificativa para fazer? Tinha. Tinha. Mas ele olha e fala assim, não, eu não vou tocar no ungido do Senhor. E aí é interessante, porque era o ungido do Senhor, então ele não fez. E isso é interessante por quê? Porque mostra como uma pessoa que tem a mansidão como característica ali, né, mais forte, consegue enxergar. Sim. Então ele poderia, ó, um outro exemplo claro aqui. Se você parar para pensar, o próprio Davi, né? Ele foi ungido a rei, era o sucessor, tudo tal. E ele poderia, por exemplo, se vingar ou destruir a família de Saul de outra maneira, começando pelo filho. Sim. E ele não faz, porque tinha assim uma amizade ali entre eles, tudo. Mas se você parar para pensar, de forma natural, quantas vezes a gente assiste algum filme de reinado, tudo, que você vê a falsidade ali de duas pessoas, na primeira oportunidade existe um apunhalar pelas costas, Exato. mas não é isso que Davi faz. Então você vê ali que, de verdade, Davi ele consegue exercer essa mansidão de forma muito tranquila. Inclusive, a mansidão de um aspecto supremo, né? Hoje, né, o exemplo supremo dessa mansidão que nós temos é Jesus. Sim. E Jesus deixa muito claro isso lá em Mateus 11, 29, quando fala-se sobre essa questão da mansidão. E a gente vai ler primeiro e depois a gente volta em Gálatas 22 para ler todos os aspectos que a gente já passou e o último que a gente vai falar. E aí, se puder ler, meu amor, por favor. Vamos lá, Mateus 11, 29 diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Olha que interessante. Antes da gente entrar nesse texto aqui para falar um pouco mais, eu quero ler Gálatas 5, 22, para a gente pegar o texto base que nós estamos estudando. Porque aí a gente já fala quais são todas, né? E o último que a gente vai estudar na próxima semana, e também o que Paulo fala sobre todos esses aspectos, se tem alguma coisa contra ou não. Lá em Gálatas 5, 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então você percebe que todos esses aspectos não há lei contra, porque são características do coração de Deus. E aí olha que interessante. A mansidão muitas vezes é confundida com paciência e amabilidade. E não é isso que funciona. Se fosse, só teria um, mas é muito diferente. E aí voltando para Mateus 11, 29, quando Jesus fala o seguinte: descanso para vossas almas, é muito interessante que ele não está falando de descanso para o vosso espírito, mas sim para a alma. E que quando Jesus está falando alma, ele está falando sobre as emoções. Exato. E aí o que é interessante? Tá? Por exemplo, se você tem a mansidão, as suas emoções, elas estão aqui controladas. Agora, se tirar a mansidão... Vira uma bagunça. Vira uma bagunça. Fica perturbado. Exato. E aí é importante falar uma coisa aqui para vocês. Em outro vídeo, na verdade, é a segunda vez que a gente está gravando, né? Porque no começo a gente gravou um exemplo que não era de fato. Que eu tinha trazido, como eu tô aprendendo junto com vocês, e eu tinha trazido um exemplo que fosse mais ligado à tranquilidade. A tranquilidade, né? De fatores externos ali que estão acontecendo, pressões, etc. Mas não é isso. O que é interessante aqui, por que eu estou falando isso? Porque a Esté trouxe um exemplo muito legal quando se fala de temperamento, por exemplo, do fleumático. E aqui, né, a Esté até comentou que o fleumático acaba sendo muito tranquilo e tal, mas infelizmente ele também guarda um pouco, ele vai guardando, assim como o melancólico vai guardando, vai trazendo para dentro de si, deixando numa caixinha e tal, e aí em algum momento ele vai e explode. Quando a pessoa é mansa, quando ela tem essa mansidão, não chega esse momento. E isso é muito interessante. Isso é muito interessante porque não é você pegar uma caixinha, colocar suas emoções lá dentro, trancar e guardar. Não é isso. Na verdade, você vai pegar essa caixinha, você vai colocar, mas você vai pegar e descartar, jogar fora, porque é um sentimento que não faz sentido você ter mais. Então, a pessoa que tem a mansidão, né, no coração,
ela é aquela pessoa que não fica guardando as coisas. Inclusive, é importante dizer o seguinte, você que precisa compreender, e a gente vai ter alguns conteúdos aqui falando de testemunho, de temperamento. Pode envolver os nossos testemunhos também, porque olha, 2 temperamentos diferentes aqui, casados, mantendo o nosso propósito, tem que ser um testemunho vivo também, amor. Tem que ser um testemunho vivo, sim, com certeza. Hoje mesmo a gente estava até falando isso, né? 2 personalidades, temperamentos totalmente diferentes, mas que estão caminhando para o mesmo propósito. Isso é, de fato, deixar o fruto do Espírito aflorar, né? Exato. E, inclusive, se você está passando por alguma guerra espiritual, alguma situação, e você sabe qual é o seu temperamento, mas não sabe como lidar, ou você não sabe qual é o seu temperamento, você quer descobrir o seu temperamento, uma das opções para você aprender um pouco mais... ter uma base, né? É no nosso livro. Ah, sim! O Batalha Batalha Silenciosa. Gente, ele chegou na nossa mão. Ele chegou na nossa mão, olha só. A gente sempre tava falando dele, né? Mas a gente não tinha ele aqui ainda. Mas agora, ó, tá aqui oficialmente na nossa mão. Gente, esse livro ficou lindo, né? A capa ficou a coisa mais linda. E era um livro que fala sobre os temperamentos. Então, a gente fala dos 4 temperamentos base, né? Que a gente fala. Que é o fleumático, melancólico, sanguíneo, colérico. Então, aqui a gente trata alguns temas, trazendo um pouco, né, de forma mais abrangente cada um. E se você ainda não conhece o seu temperamento, está começando a entender, a gente também tem um vídeo aqui, ao vivo, que a gente deixou salvo, de uma das minhas últimas aulas, que eu falo sobre temperamento. Muita gente aprendeu, tá aprendendo, então corre lá para você poder assistir. E se você quiser aprofundar, você também pode ter o livro junto aí para te ajudar, tá bom? Então, ó, Batalha Silenciosa dos Temperamentos, tá na nossa mão, ê! E não é só ele, nós temos também o Marcas da Sabedoria. Inspirado em Provérbios. Inspirado em Provérbios. E também o Despertar Espiritual para você que quer viver uma vida no Espírito. Inclusive repaginado, né, com um logo novo, com uma descrição nova. É bênção. É bênção, tenho certeza que vai ser abençoador para a sua vida, tá bom? Coisas que Deus faz, né? Nos entrega livros e a gente vai e compartilha com vocês, né? Porque aquilo que Deus nos dá não pode parar em nós. Exato. Inclusive, se você também quiser saber mais sobre como a ST atua na consultoria, na mentoria, nós temos aqui na descrição desse vídeo um forms que você pode mandar pra gente, solicitando uma avaliação, uma solicitação de orçamento. Inclusive, a gente tem, olha, mentoria focado para você que é empreendedora, para você que tem um ministério, né, que quer aprender a se aperfeiçoar. A gente agora tá tendo aí a mentoria, o Despertar da Conquistadora, a gente fechou agora as vagas, então só quando abrir novas, mas você pode preencher o formulário, porque aí a gente fica sabendo do seu interesse, a gente entra em contato quando tiver novas vagas disponíveis. E fora, né, todo o nosso material que a gente tem também, que você pode acessar aqui embaixo na descrição do vídeo com todos os detalhes e informações. Então, assim, se você tem gostado da minha maneira de ensinar, se você tem gostado dos nossos conteúdos, tem se identificado com o meu testemunho, com o nosso testemunho em si, se você tem gostado, né, e tem percebido que tem sentido paz. Eu sempre falo, a paz é o árbitro do nosso coração. Se você tem sentido paz em tudo que a gente está fazendo aqui, e você quer ser guiada, quer ser direcionada, quer se encontrar, quer entender uma direção, precisa de realmente alguém que possa te ajudar a ter uma visão diferente sobre você, sobre a maneira de se posicionar, por favor, entre em contato com a gente, tá tudo aqui na descrição do vídeo, ficaremos muito felizes em entender a sua situação e poder te ajudar guiando você nas nossas jornadas. Exato. E aí nós vamos para a parte de como a mansidão ela se manifesta. E nós vamos ler alguns textos. 1 Pedro 2:23 vai falar um pouco sobre como manter a mansidão, por exemplo, quando você recebe injúrias de vingança. E a gente falou um pouco antes, né, de que a gente precisa exercer a mansidão não de uma forma interna, né, mas também de uma forma externa. E aqui nós temos um exemplo. 1 Pedro 2:23 diz o quê, meu amor? Quando insultado, não revida. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àqueles que julga com justiça. Percebe? Então aqui você vê uma forma como Pedro está falando que ele exercia a mansidão. Não é ser bobo, não é ser nada disso, não é isso que eu estou dizendo, nem o que Pedro está dizendo aqui. Na verdade, está falando como você deve agir. E aí você tem outro exemplo? Dá uma pausa aí, você vai ter que cortar, tá? Porque ele está falando de Cristo aqui, ele está falando dele. Está falando da forma que Jesus não
Você falou, assim como Pedro, então fala de novo o texto, aí eu vou ler, tá? Nós vamos ler... Não fala assim, então... Mas então vamos continuar falando como você falou. Tá bom. Então vamos continuar falando de como a mansidão ela se manifesta, como a gente pode manifestar a mansidão através do nosso dia a dia. Aqui nós temos um exemplo em 1 Pedro 2:23, que fala sobre como nós devemos agir nas situações de injúrias, né, que nós recebemos, mas sem gerar uma vingança. O texto diz assim: quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ótimo, aqui Pedro está mostrando como Jesus agia em todas as situações que ele passava e como nós devemos agir. Afinal de contas, ele era o exemplo supremo de mansidão. É até interessante porque se você ler um pouquinho antes, ele traz até uma menção do que está escrito lá em Isaías 53, né? Que fala, ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca, que é justamente o que Isaías menciona, né? Então, a gente pode ver que Jesus, ele era literalmente a pessoa que estava sendo injustiçada na história, mas ele estava ali por uma missão e por um propósito maior. Ele tinha toda a autoridade, todo o poder para acabar com todo mundo ali, né? Mas ele não usou esse poder que tinha. Ele se entregou como uma ovelha muda mesmo perante os seus tosqueadores, né? Exato, é muito interessante. Exato. E aí também, quando a gente pega outros exemplos, você vai ver Jesus lavando os pés dos discípulos, e aqui também colocando Judas na mesa, sentado junto, já sabendo da traição de Judas. Você percebe que ele poderia ter poder para se vingar, para fazer... Poderia, ele poderia usar o poder dele para acabar com tudo. Mas em nenhum momento ele fez isso, porque ele é o exemplo supremo de mansidão. E aí um exemplo muito interessante também de como a mansidão ela é exercida é na própria correção de outras pessoas. Muita gente acaba querendo corrigir o outro, né, quando está numa situação errada, com um pouco mais de afinco, um pouco mais de energia, de força, falando tudo que vem na cabeça, bem colérico, sabe? Dando chicotada. Mas é interessante que em Gálatas 6:1 diz o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu tal com espírito de mansidão. Eita. Tá, 2 Timóteo 2:24-25. Exato. Quando você for corrigir o seu filho, corrigir o seu marido, corrigir quem for que seja, ou, né, aqui a gente está falando para a maioria mulheres, então a gente está direcionando mais para vocês. Mas corrija com mansidão, porque, né, a gente exerce nesses momentos, e não nos momentos em que, entende o que eu vou falar? Nos momentos que você acha mais propício. Na verdade, você precisa exercer em todos os aspectos. Então, você precisa entender o seguinte, a mansidão ela é um exemplo claro de um discípulo ou de uma pessoa que quer ensinar sem esmagar a outra. Sabe aquela pessoa, igual eu disse agora, a pessoa vem falando e vem esmagando a pessoa, vem fazendo com que a pessoa se sinta pequeno, né, horrível, né? Enfim, ou gerando até ira em alguns momentos. Não, aqui nós precisamos compreender que um verdadeiro discípulo, um verdadeiro, né, seguidor de Cristo, ele corrige com mansidão. A pessoa evita conflitos também, seja em qualquer relacionamento, e dá um testemunho de caráter de Cristo. Ou seja, as pessoas externamente olham para ela e conseguem enxergar Cristo, conseguem enxergar a palavra de Deus, conseguem enxergar de fato a pessoa como um exemplo a ser seguido. Isso então mostra pra gente que falar de mansidão é falar literalmente de você poder fazer algo, mas escolher não fazer, né? Exato. É você escolher revidar, é você escolher desdenhar, enfim, ignorar, mas você tomar uma decisão e falar, não, eu não vou fazer isso, porque não é isso que eu quero, sabe? Acho que não existe domínio maior do que esse, de você realmente ter a oportunidade e você falar, não é sobre isso. Inclusive, o último aspecto desse fruto do Espírito, né, do fruto do Espírito, que é o domínio próprio, que a gente vai entrar mais na próxima aula, eu diria que é o fechamento dos outros 8, porque sem domínio próprio você não consegue exercer mais nada. Mas o que é interessante aqui, de forma resumida, né, a pessoa que tem a mansidão, ela traz paz no ambiente. Sim.
E não é só porque ela é uma pessoa tranquila. Não, ou às vezes pacífica. A pessoa pode até ser agitada, mas ela é mansa. Ela traz paz. E paz que excede todo o entendimento. É uma paz que você olha e fala, meu Deus, da onde vem essa paz? Sabe o que é interessante? Falando sobre essa questão da paz, é literalmente a paz que aquela pessoa, ela pode até perceber que o outro está atacando ela, mas ela vai lá e não deixa aquilo entrar no coração, e aí ela acaba não dando liberdade para aquele ataque, e a outra pessoa acaba não conseguindo continuar. E aí as coisas ficam em paz. Inclusive, é muito interessante isso. Né, para finalizar a minha parte, é importante colocar isso porque tem gente que confunde. Por exemplo, a pessoa faz, ameaça, faz um monte de coisa. Aí, né, a outra pessoa que recebeu vai lá e fala assim, não, então eu vou abraçar com amor pra constranger, eu vou constranger, eu vou fazer... Cuidado, porque esse tipo de coisa também pode entrar no orgulho. Então, a pessoa que tem o outro lado que está sendo atacada, ela faz realmente, ela age com amor, com mansidão, mas não porque ela quer, tendo que eu falar... Mostrar que ela é superior, né? Superior, um fechamento bacana. Não. Na verdade, ela faz porque ela sabe que é o correto a ser feito. Exato. E isso é um sinal de uma pessoa sábia. Inclusive, falando de sábio, de sabedoria, aqui na descrição do nosso vídeo nós temos um link para entrar no grupo da Escola da Sabedoria. Sim. A Escola da Sabedoria é um grupo onde a gente compartilha os materiais que a gente, né, estuda aqui, das dopaminas, você recebe um devocional exclusivo com lições práticas, desafios diários, para você colocar a sua vida espiritual em prática e crescer, subir de nível, porque Deus, eu tenho certeza absoluta, porque esse é o plano de Deus para a sua vida, você sair do raso e começar a se aprofundar mais na presença dele. Então esse é um meio também que Deus pode usar e vai usar, tenho certeza, para transformar a sua vida. Então você tem que fazer parte da Escola de Sabedoria. É só descer, clicar no link e entrar. Gente, inclusive, eu tenho até um testemunho para compartilhar. Teve uma conquistadora que comentou um dos nossos vídeos essa semana, dizendo que ela é muito grata aos nossos conteúdos aqui, tanto das dopaminas, os nossos estudos. Ela é recém, não é recém-convertida, na verdade, ela voltou, né, para os caminhos do Senhor, então ela está retornando. Então, há 1 ano, mais ou menos, ela disse que está nessa jornada, né, de se afirmar. E ela falou que começou a ter muito mais conhecimento, bagagem, para ter mais fé, mais força através dos nossos conteúdos aqui. Então, saiba que tudo que nós fazemos aqui é dirigido pelo Senhor, né? Cada dopamina, cada estudo que a gente traz um ponto de acesso, a gente quer colocar outros conteúdos também para ajudar vocês em outras áreas. Mas tudo isso é dirigido pelo Senhor. E a escola também nasceu no coração de Deus, né? A gente está preparando algo lindo para a Escola da Sabedoria, para você que deseja, né, ter mais contato, com mais profundidade nos conteúdos, estudar mesmo, conhecer mais, afinco a palavra, se desenvolver com sabedoria. Mas, enquanto isso, você pode estar lá no grupo da escola, onde a gente já tem disponibilizado, pelo menos as apostilas. Muitas conquistadoras sempre estão recebendo. Aí você pode fazer ali um acompanhamento dos nossos conteúdos e, inclusive, ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Então, faça parte da escola, é gratuito para entrar e lá dentro você fica por dentro de tudo. E eu quero agradecer cada conquistadora, cada pessoa que chega aqui, que vai mergulhando, vai interagindo. Vocês não têm ideia o quanto isso é importante. Inclusive, se você é nova, já se inscreva no canal, habilite o sino de notificação para não perder a nossa programação, porque na segunda-feira nós começamos nossa programação novamente das dopaminas, que são sempre às 7 horas da manhã, de segunda a sexta-feira. E lembrando que essa semana nós vamos começar o ponto de acesso, não, o nosso Destemidas Podcast em um dia diferente. A gente vai mudar o dia, tá? A gente vai mudar. Essa semana a gente vai fazer na quinta-feira, então já põe na sua agenda aí, quinta-feira às 20 horas. Mas eu confesso para vocês que eu tô pedindo ainda a direção de Deus para ver se vai ficar na quinta ou na terça-feira, tá? Eu vou ainda entender melhor, buscar uma direção para ver qual o melhor dia, mas vai ficar um desses 2 dias. Mas essa próxima semana é quinta-feira, a gente vai ter uma convidada especial, tá lindo o nosso podcast, então você não pode perder. Então já põe na sua agenda, quinta-feira às 20 horas, o Destemidas Podcast, e a partir de segunda-feira, todos os dias, às 7 horas da manhã, a dopamina diária. Contamos com você e
Obrigada por estar com a gente hoje. Um grande abraço e tchau, tchau. Tchau!